Ora, boas, maltinha, daqui convosco é Bruno e com o grande. Pedro Tim? Será? Rapaziada, vamos fazer uma divisãozinha acerca do clássico. Pá, sinceramente não vejo melhor pessoa a não ser ele para vir cá dar a sua opinião sobre o Benfica. Maninho, como é que estás? Estou bem, meu amigo. E tu? Estás ansioso para o clássico? Já sei também Estou muito ansioso e que. estou Já bem sei, melhor eu que já na sei que época estás à espera. passada. Sim, eu sei que estás em Estácio, eu sei que o Porto está muito bem, eu sei que é o Benfica agora que está na moda baixo. Os Mas a nossos papéis verdade é só inverteram-se em uma. comparação às últimas duas épocas. Eu sei. O Porto esteve mais em baixo, o Benfica mais em cima, mas lá está. Em clássicos, é o que eu costumo dizer, em clássicos as equipas superam-se a si mesmas, porque ninguém quer perder. Eu relembro aqui uma coisa. Houve alturas e anos em que o Sporting, como toda a gente sabe, não lutava pelo título com o Benfica e com o Uhum. Porto, ficava ali sempre em terceiro, quarto lugar. Mas E eu bater lembro-me sempre muito bem perfeitamente nos que em jogos. clássicos, é isso, em clássicos e em derbys, o Sporting era sempre bom e tinha Uhum. um plantel muito inferior ao que tem hoje. Portanto, isto, jogos são jogos, vai haver muita emoção, vai haver Mourinho no Estádio do Dragão, vai haver um Benfica que não pode perder pontos, vai haver um Porto que também não quer perder pontos e está com a moral muito em cima, vem de uma série de Achas vitórias. que por causa disso o Porto parte com ligeiro favoritismo face ao Benfica? É assim, pode ter um ligeiro favoritismo, sim, derivado até em termos psicológicos, Uhum. emocionais. Acho que alguns elementos do Benfica, estou a falar de jogadores neste caso, Sim. podem estar a passar um mau momento emocionalmente, tipo Richard Rios, que parece Uhum. estar com uma pressão adicional por ser o jogador, por ter sido o jogador mais caro do Benfica até hoje. No entanto, acho que é como E te digo, quiçá por jogos, isso, se calhar jogos. também está a ser o bode expiatório. Não, não acho. É assim, Richard Rios, neste momento, tem uma massa associativa que o apoia muito Uhum. e também uma massa que o critica. Mas lá está, isto também critica, por um lado, uns criticam por ele ter sido o jogador mais caro e tem essa pressão e querem muito que ele demonstre o que é que vale, e outros também, porque de facto, o Richard Rios tem alguns erros de finalização e tudo frente à baliza, que já podia ter marcado um ou dois golos na temporada. Mas é assim, Richard Rios é um jogador que é muito diferente do que alguns adeptos pensavam que é, porque a verdade é que Richard Rios não veio para fazer golos e toda a gente já percebeu isso. Richard Rios é um jogador que é mais defensivo, é um Uhum. jogador que gosta de roubar a bola, que usa muito o seu físico, que tem uma bateria ligada do início ao fim, corre muito, e ele esforça-se bastante em campo e isso ninguém pode dizer. Também acho, atenção, muitas vezes Richard Rios se calhar podia meter mais passos em profundidade para os avançados, como ele costuma meter por vezes, e não jogar tanto para trás. No entanto, acho que Richard Rios é um jogador fenomenal, acho que é um jogador que se saísse do 11 inicial neste momento, o Benfica ia se sentir muito, e pronto, é como te digo, Richard Rios é um jogador muito importante e acho que ele, mais dia, menos dia, vai sem dúvida integrar-se completamente no plantel e vai estar com a moral em alta. Olha, eu sou-te Agora, sincero a esse respeito. Quando o Richard Rios assinou pelo Benfica, eu fiquei com um sabor um pouco amargo, porque na altura também falava-se que podia eventualmente assinar com o Porto. De qualquer das maneiras, não olhando a ele, mas sim àquilo que nós temos, pá, o Froholt tem-me convencido a 100%, pá, e tem-se mostrado não sim, só um dos melhores médios, como um dos melhores jogadores da liga. É um motor autêntico, o homem parece que tem piras, não para de correr nunca, e eu acredito que possa ser um dos obreiros da vitória do Porto no domingo, caso ela realmente venha a acontecer. Mas continua, não te queria ter roubado a palavra, era só para não, colocar não, esta à parte que também acho que faz não, sentido. não, sem dúvida, sem dúvida. Agora tocando também nesse ponto, o Porto, é assim, o Porto contratou Uhum. muito bem. Atenção, o Porto fez um mercado mais ou menos barato, se a gente for, é assim, não foi mais ou menos barato, porque também contratou ali alguns jogadores caros, também vendeu bem, Uhum. conseguiu reformular uma equipa em que no início, eu lembro-me, no início do mercado, toda a gente dizia, meu, mas o Porto está a construir um plantel de reformados, um plantel de jogadores Uhum. livres, um plantel de jogadores que O ninguém pessoal conhece, o que é criticou, por isto? exemplo, a vinda de Luke de Jong e curiosamente foi ele que deu a vitória em Alvalade.
Por exemplo, também aquele, O como é que se Bednarek e chama, Dani o Danés com as central, aspas. E ele que se exatamente, tem e meu mostrado um amigo, verdadeiro patrão da defesa, não passa nada, é isso, há muito pela jogadores que experiência aliada a ele. Queres dizer, ele fez 200 jogos na Premier League, era mais do que evidente que ele em Portugal iria sim, jogar bem. claro, claro que sim, é isso que eu ia dizer. A nossa liga proporciona isso. Jogadores que muitas vezes não estão bem e vêm aqui reativar ou colocar outra vez um pouco mais a fasquia em alto em relação à sua própria carreira e conseguem relançar-se, porque o nosso campeonato tem também tem essa vertente, e há Uhum. outros que são jovens, como o Froholt, que conseguem explodir no nosso campeonato e dar o salto. Quantos e quantos? Pá, podíamos estar aqui a tarde toda, não é? É um Vitinha, João facto. Neves. Sim, 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 Pá, sem pronto, dúvida. a nossa liga de facto é uma montra, isso é verdade, toda a gente sabe. Portugal é uma montra dos tubarões, vem cá roubar os jogadores. Tenho a certeza absoluta que o Froholt, mais uma temporada, mais duas, se calhar vai Certinho, embora e enche direitinho. os cofres ao Porto. Meu amigo, infelizmente ou felizmente essa é a sina da Liga Portuguesa, dos clubes portugueses, porque tem que ser, porque se calhar o Benfica e o Porto, ahm, e aqui vou tocar num ponto que são outros temas. Acho que Necessitam de as equipas vender. portuguesas, sim, necessitam de vender, mas é Yeah. assim. Acho que as equipas portuguesas têm que colocar mais objetivos na vertente europeia, e para isso acontecer, temos que ter plantel para isso. Porque sem plantel e sem para vender, um Benfica e um Porto nunca conseguem chegar muito longe da Yeah. Liga dos Campeões. Temos que primar Porque a pelo aspecto verdade desportivo da coisa e não tanto pelo financeiro. Eu sei que é importante no final do dia, mas às vezes, é se calhar, isso. É olhando muito mais ao importante o Benfica, financeiro. as águias, sinto que nestes últimos tempos têm tido isso mais em perspectiva do que propriamente aquilo que é o sucesso desportivo. E o mesmo é Sim, visível sim, nos sim. resultados. Sim, também. É assim, o Benfica sempre foi assim, e a verdade é que às vezes nós olhamos para aqueles plantéis que dizem: e se o Benfica nunca tivesse vendido Uhum. os seus jogadores? Meu amigo, o Porto, o Benfica, até o Sporting tinham equipas incríveis. Sem dúvida. Agora, claro, há uma necessidade de vender, há uma necessidade das equipas portuguesas lucrarem, mas a verdade é que não podemos só priorizar o campeonato português. Mas também depois há outra coisa: é que o adepto português quer, sem dúvida alguma, que a sua equipa seja campeã nacional. Exatamente. Portanto, isso é a prioridade também do adepto, e também as equipas baseiam-se também por aí. E pronto, e na verdade, ganhar um campeonato nacional é sempre incrível, é Pois é. sempre aquela Não haja prioridade dúvidas. máxima, portanto, claramente que sim. Agora, claro, quem é que não gostava nos tempos de hoje de viver a alegria de conquistar uma Liga dos Campeões, sendo Óbvio. adepto do Benfica, do Porto, do Sporting? Portanto, obviamente que sim. Mano, olhando um bocadinho para a coisa de maneira genérica. Por exemplo, eu acho que o Porto vai entrar em campo com o 11 que mais nos habituou. Temos algumas lacunas, nomeadamente na alçada direita. O Martim Fernandes, por conta de vermelho, está fora, se bem que eu até gosto mais do Alberto Costa, sendo sincero. Samus também está em dúvida, se bem que eu acredito que ele vá a jogo. Dito isto, Uhum. olhando para o 11 do Porto, eu diria que na baliza temos Diogo Costa, na defesa Francisco Moura, Bednarek, juntamente com Kiwier e Alberto Costa. Meio campo com Alan Varela, Froholt e Gabri Veiga. Na dianteira, fecharia com Borja Sainz, Samu e Pepe. Tu, se fores olhar para o 11 do Benfica, tens mais ou menos uma ideia daquilo que poderá ser o 11? Acreditas que vai haver uma outra surpresa, nomeadamente o António Silva, do que se fala que pode estar Uhum. lesionado? Sim, eu acho que Tomás Araújo vai jogar, Ok, na minha opinião. E claro, Otamendi, Dedic, Trubin na baliza. E depois aqui, não sei ao certo se vai ser usado o Dal novamente. Acho que Dal, neste momento, é o jogador em pior forma do Benfica, comete concordo. muitos erros. O Dal parece um jogador diferente ao que era na época passada. Carreras saiu, e na altura que o Carreras estava no Benfica, o Dal entrava sempre muito bem. O Dal, no empréstimo com a Roma, notava-se que havia ali qualquer coisa de especial. Neste momento, Dal não tem aquele brilho que tinha, na minha Uhum. opinião, e tem feito muitos erros, cometido muitos erros. Se bem que nestas últimas partidas, a maioria da equipa do Benfica cometeu sempre erros, e não se pode estar aqui a dizer que este foi o pior ou o melhor. Dedic também cometeu, Concordo. na verdade, mas Dal, O próprio António penso Silva. que é.
Exatamente, mas e até o Trubin no jogo contra o Sim. Chelsea, às vezes tinha ali, Uhum. houve duas situações de jogo que ele receber a bola, deixava a bola escapar para trás. Portanto, há aqui uma série de jogadores que não estão bem concentrados, na minha opinião. Mas claro, depois Richard Rios vai jogar, Barrenetxea também, Sudakov, que na minha opinião é um talento incrível. Não sou ele como também o Sudakov, Luke Bacchio. Excelentes. sim, o Lukebakio também vai jogar. Acho que são dois jogadores que vão desequilibrar bastante. São dois jogadores que na minha opinião, desequilibram mais do que eu esperava. Também não conhecia muito bem Sudakov e Lukebakio, sou Uhum. sincero. Agora, acho que Aursnes vai jogar ao Sheldrop. Aqui é a minha dúvida, não sei quem vai jogar ali do lado esquerdo. E claro, Pavlidis vai estar sem dúvida alguma na ponta de lança, avançado máximo. E vamos ver no que é que vai dar. Aqui a grande dúvida, sem dúvida, é o central. Se António Silva está apto ou não para jogar. Se não for, joga Tomás Araújo. Mas a verdade é que eu acho que vai ser um bom jogo. Temos aqui duas equipas muito bem, mas sim, Porto parte em vantagem em vários fatores. Em vários fatores emocionais, em vários fatores de histórico de jogos anteriores. Mas é como digo, cada jogo é um jogo. Isto é mais um clássico. Mourinho vai estar no Dragão. Eu Achas estou que ele vai curioso ser para saber a assobiado? reação dos adeptos. Yeah. Eu penso que vai ser assobiado, É o que faz parte ok? do jogo, Penso que sejamos sim. sinceros. Se o Mourinho fosse Também faz parte do ovacionado em jogo. pleno clássico, é que seria de estranhar. Queres dizer, no final do dia, embora tenha sido importante na nossa história, está do outro lado, é rival não inimigo e, como tal, durante 90 minutos, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Sim, mas repara, o Mourinho não era assobiado se fosse o Fenerbahçe a jogar no Isso aí Dragão, é por mais do exemplo. que óbvio. Entendes? Claro que não. Agora, claramente, Aquele sentimento sendo ele acrescido, o peso do clássico. e sendo ele treinador do Benfica, claramente que ele vai ser assobiado. Espero que também não leve muitas ofensas, porque a verdade é que nós já tivemos jogadores a trocarem Sim. o Benfica pelo Porto, já tivemos Que tem uma sido cada vez série de mais jogadores. frequente, sinceramente. Sim, tem sido e é assim, e só tem que ser, porque lá fora na Premier League isto acontece todos os anos. Uhum. Garnacho, este ano, por exemplo, foi para o Chelsea. Pá, há uma série de jogadores lá fora que fazem isto constantemente. Cá em Portugal, nós não temos bem ainda essa cultura futebolística, mas é normal e acho que à medida do tempo isso vai ser cada vez mais constante entre Ok. rivais e tudo. Portanto, mas é isso, acho que o 11 vai ser este. Tendo tudo isto em consideração, podemos partir do princípio que temos duas equipas em cima da mesa que vão ser pressionadas por motivos diferentes. O Porto, pela conjuntura de vitórias que tem obtido de forma consecutiva, o Benfica, pelo oposto, que tem de vir a dar cartas e não se pode distanciar. Uhum. Se calhar podemos olhar para o Porto com algum favoritismo face ao Benfica, até pelo fator casa, mas no final do dia temos a mesma opinião de que, sendo um clássico, é 50-50 e já podemos visar os aspectos históricos que nos mostram que realmente não é por uma equipa estar ligeiramente melhor do que a outra que está mais perto de ganhar. Exatamente. Tu tens. A verdade é uma: se o Benfica ganhar, não é uma surpresa para ninguém. Se o Porto ganhar, também não é uma surpresa para ninguém. Ponto final, parágrafo. É mesmo isto. Porque as duas equipas podem ganhar as duas. Agora, claro, o Porto, a vitória é muito mais importante para o Benfica do que para o Porto, em termos de tabela e tudo. Mas isto é uma fase inicial. Acho que se o Benfica perde, não perde o campeonato. Se o Porto perder, também não vai perder o campeonato. Agora, se empatarem as duas, o Sporting Fica-se a vai rir. sorrir. Exatamente, porque isto um empate é um excelente resultado para o Sporting. Eu, esta temporada, não sou capaz de dizer quem vai ser campeão, sabes? Porque É esta muito temporada complicado. está muito competitivo. O ano passado, tu dizias claramente que o Porto não ia ser campeão, É um ali facto. quando, pronto, naqueles últimos meses, claramente, até os portistas sabiam disso, Sim. estavam mal, o Porto estava mal. Agora, não sei. Agora não sei. Se dos três grandes o Benfica é o que está pior, ok? Agora, claramente que, amigo, é futebol, da noite para o dia isto Uhum. também pode mudar. Mourinho chegou agora, Mourinho ainda está a dar as suas ideias de jogo. Tem que haver um tempo também de adaptação. Claro que já é 2 semanas e meia, 3 semanas, mas até o Farioli ainda acredito que ainda esteja a lutar A para que limar a algumas sua, a arestas, é sua óbvio, ideia, sim. claro, claramente, e a verdade é que ele está a fazer um excelente trabalho.
é um novo Porto, é um novo PP, é um novo tudo. Os Então, o novo jogadores Zaidu, ganharam, é um novo Zaidu, apesar do no último jogo último agora jogo, ter ontem estado mal, sim. foi miserável. Eu continuo sempre a dizer isto. Acho que um jogador como o Zaidu não pode Não pode, vestir não pode. uma camisola de um Porto. A camisola do Porto tem muito peso, ok? E, portanto, há jogadores, na minha opinião, que não é não merecerem, mas que não têm a qualidade Yeah, suficiente. Para ser um jogador do Porto, tem que haver certas e determinadas características, e é isso. O Zaidu esforça-se, mas não é nada contra o Zaidu, pessoalmente, obviamente, mas como claro. jogador, ele fica muito aquém de um jogador a Porto. Ponto final. Meu amigo, por fim, quanto é que achas que vai ficar o clássico? Prognóstico. É assim, eu posso estar aqui a cometer um grande erro e se calhar vão dizer este gajo é maluco, mas eu vou dizer 3-1 para o Benfica. Acho que o Benfica vai entrar muito bem no jogo. Acho que o Benfica até vai fazer o 2-0, o Porto depois marca, mas depois o Benfica marca outro e o Benfica sai vitorioso por 3-1. É um resultado exagerado face ao que tem acontecido, mas acho que vai ser este o resultado. É a minha opinião. Olha, eu sou-te Vamos ver no que é que sincero. vai dar. Apesar E de tu, o no que é que ano tu achas? passado o Porto estar péssimo, não estava à espera que Sim, fôssemos levar 4 e no final do dia realmente levamos. Portanto, a imprevisibilidade do clássico leva-nos a resultados que se sim. calhar ao olho comum não aconteceriam. De qualquer das maneiras, vou ter de puxar a brasa à minha sardinha. Direi 2-0 favorável ao Porto, com a atenuante de que podemos sofrer um golinho. Vá, em Alvalade marcamos na própria baliza. Pode ser que soframos agora ao primeiro sem ser nesses moldes, mas diria com confiança um 2-0, sabendo do risco que corro, tal como tu, pois um clássico é realmente imprevisível. Vamos ver, vamos ver. Eu estou ansioso. Vamos ver no que é que vai dar. Amigos, dizer também que foi publicado um vídeo no canal do Pedro de EFC 26 em que ambos nos defrontamos. Portanto, se quiserem dar uma olhadela, foi feita a antevisão em termos virtuais lá. O canal do Sim. Pedro vai estar na descrição. Mano, e quero-te agradecer mais uma vez por teres aceito o convite para isso aqui falar um Não, bocadinho obrigado sobre a eu. bola. Obrigado eu. Quando quiser já sabes. Pá, não é que eu perceba muito, porque eu sou muito ligado ao FIFA, mas adoro Uhum, futebol. Não percebo muito em termos táticos, mais de como outras pessoas fazem, de ao detalhe, de uhum, movimentações. Eu não vou tão longe, mas gosto muito de futebol. E a verdade é que que é o cada mais adepto importante. vive a sua maneira de ver o futebol e acredito que ao final do dia o que importa é isso, teres o amor ao clube, teres o amor ao futebol, e isso no final das contas é o que todos sentimos, é o sentimento comum de todo o adepto. Portanto, meu amigo Bruno, muito obrigado também pelo convite e vamos embora que venha ao clássico. Rapazes, agradecer a todos por terem assistido até aqui. Já sabem, se não subscrever o canal, não se esqueçam de o fazer. E o resto, vocês já sabem. Estamos juntos, fiquem bem. Um abraço.